Olá, eu me chamo Rosa, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Química no Instituto Federal do Ceará, campus Ubajara, e hoje vamos tratar sobre o assunto ligações químicas, fórmulas eletrônicas estruturais e geometria molecular. As ligações químicas correspondem à união dos átomos para a formação das substâncias químicas. Quando falamos de ligações químicas, nada mais é do que a combinação entre dois elementos químicos, na qual eles se unem para se estabilizarem. As ligações químicas são divididas em ligação iônica, covalente e metálica. A ligação iônica, também chamada de ligação eletrovalente, é um tipo de ligação que é realizada por íons. Conhecemos como íons cátions e ânions. Os cátions têm tendência a perder elétrons e os ânions têm tendência a receber elétrons. Para ocorrer uma ligação do tipo iônica, esses átomos eles vão ter que apresentar tendências opostas. Um átomo deve ter a capacidade de absorver elétrons e o outro deve ter a capacidade de perder elétrons. A ligação covalente também pode ser chamada de ligação molecular. As ligações covalentes são ligações que ocorre o compartilhamento de elétrons. Diferente da ligação iônica, as ligações covalentes elas não vão perder e nem receber elétrons. A ligação metálica é caracterizada por dois metais, assim como seu próprio nome já diz, que são elementos que são considerados eletropositivos e bons condutores térmicos e elétricos. Para tanto, alguns metais eles vão perder elétrons da sua última camada, chamados de elétrons livres, formando assim os cátions. Quando falamos de fórmulas químicas, nada mais é a maneira pela qual a molécula vai se estruturar. A fórmula eletrônica, mais conhecida também como a estrutura de íons, é uma fórmula que vai indicar os elétrons da camada de valência de cada átomo e a formação dos pares eletrônicos, e também os elementos e o número dos átomos envolvidos. Assim como mostra na figura, cada bolinha apresentada é um elétron na camada de valência.
Bom, agora que já aprendemos o que é a fórmula eletrônica, agora vamos aprender a montar uma fórmula eletrônica. Vamos pegar como exemplo a molécula de CH4, que é o gás metano. O primeiro passo vai ser analisar a estrutura de cada elemento. O carbono, por exemplo, ele está no grupo 4. Logo, ele vai ter 4 elétrons na sua camada de valência. E o hidrogênio, um elemento que estamos bastante acostumados a trabalhar com ele, tem 1 elétron. Logo, para o carbono se estabilizar e alcançar a regra do octeto, ele precisa de no mínimo 4 ligações. Cada bolinha representa 1 elétron na camada de valência. Vemos na primeira estrutura que o carbono ele tem 4 bolinhas, ou seja, ele tem 4 elétrons na camada de valência. E quando agrupamos, fica exatamente dessa forma. A fórmula estrutural indica as ligações entre os elementos. Cada par de elétron entre os átomos é representado por um traço, conhecido também como fórmula estrutural de Köppen. Para montar a fórmula estrutural, é bem simples. É bem semelhante à fórmula eletrônica. A diferença é que não vai precisar representar os elétrons da camada de valência. A geometria molecular nada mais é do que a forma pela qual os átomos estão distribuídos no espaço. A disposição dos átomos de uma molécula no espaço se baseia na teoria da repulsão de pares eletrônico, TREPV, que afirma que os elétrons presentes nas nuvens eletrônicas ao redor de um átomo central repelem-se ou afastam-se, melhor explicando, alterando o posicionamento dos átomos, determinando assim a geometria molecular. A geometria molecular linear é a forma mais simples de todas as geometrias. Elas podem ser compostas por moléculas diatômicas ou triatômicas, ou seja, moléculas compostas por 2 átomos ou 3 átomos. Sempre que houver 2 átomos se ligando, será geometria linear, pois não tem como os átomos se afastarem ou se repelirem. Quando há a presença de 3 átomos, pode-se diferenciar da seguinte forma: se o átomo central não possuir elétrons livres, é uma geometria linear. Agora, se o átomo central possuir elétrons livres, é uma geometria angular. No exemplo ao lado, estamos vendo a
A geometria angular é uma geometria molecular que ocorre quando há uma molécula triatômica, ou seja, uma molécula que tem a presença de 3 átomos, cujo átomo central ligue-se diretamente com outros 2 átomos com diferente eletronegatividade. E no átomo central vai ter uma sobra de elétrons. Um exemplo bem claro dessa geometria angular é a água, onde percebemos que no oxigênio vai acontecer uma sobra de elétrons, formando uma nuvem eletrônica, fazendo com que os átomos de hidrogênio se afastem. A geometria trigonal plana é uma geometria molecular que vai ocorrer quando se tem a presença de uma molécula tetratômica, ou seja, quando se tem 4 átomos, na qual o átomo central ele vai se ligar diretamente a 3 outros átomos. Nesse caso, no átomo central não vai sobrar elétrons, ou seja, não terá a existência de nuvem de elétrons. Vemos no exemplo ao lado o triidreto de boro, que nada mais é que uma representação da geometria trigonal plana. A geometria piramidal é uma geometria molecular que vai ocorrer quando há uma molécula tetratômica, ou seja, 4 átomos, cujo átomo central vai se ligar diretamente a 3 outros átomos. Nesse caso, no átomo central vai sobrar elétrons, ou seja, vai ter uma nuvem de elétrons para repelir os átomos e fazerem com que eles se afastem. A geometria tetraédrica. A geometria tetraédrica é uma geometria molecular que vai ocorrer quando há uma molécula pentatômica, ou seja, de 5 átomos, na qual o átomo central ele não vai apresentar elétrons livres. Um exemplo bem claro dessa geometria é o tetraidreto de silício. Obrigada a todos pela atenção e até a próxima aula. Bons estudos!